Olá, tudo bem? Eu sou a Madu e eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a lei do karma. Então a gente está vivendo esse momento meio louco da história, onde você pode estar se perguntando por que isso está acontecendo comigo. Talvez não agora, você provavelmente já fez essa pergunta antes. E toda vez que eu me fiz essa pergunta, a melhor resposta que eu encontrei foi na lei do karma. Karma é uma palavra extremamente mal interpretada hoje, usado sempre num contexto meio confuso, quando a gente quer falar de alguém que não faz bem pra gente ou alguma situação que sempre se repete na nossa vida. Sendo que, na verdade, a lei do karma é uma lei de organização do universo e ela é infalível e sempre correta, porque ela é autorregulada. Ela não tem, a lei do karma não assume que tem uma pessoa julgando se o que você fez é certo ou errado e qual seria o melhor resultado para aquilo. A palavra karma é uma palavra sânscrita que significa ação e o resultado da ação. Esses dois conceitos, eles estão dentro da mesma palavra, porque uma coisa não existe sem a outra. Toda a ação gera sempre um resultado ou uma reação. A lei do karma também explica pra gente que a gente sempre tem total autonomia sobre a escolha das nossas ações. A gente sempre pode escolher o que a gente vai fazer. Isso é o nosso livre-arbítrio. A gente só é limitado pelas nossas escolhas passadas que nos colocaram nessa situação atual. Porém, a gente nunca pode escolher o resultado dessas ações. O resultado é dado pela lei do karma. Um exemplo bem simples é que eu não posso escolher comer chocolate e emagrecer com isso. Eu não escolho o resultado, eu só tenho escolha sobre a ação. E a nossa vida, ela se move assim. A gente faz a ação, recebe o resultado, age novamente dentro desse novo cenário que a ação anterior colocou, ou as ações anteriores colocaram a gente, e é assim que as coisas vão se desenrolando na nossa vida. Isso é fácil da gente entender quando a gente pensa, por exemplo, na nossa profissão. Então, eu comecei a praticar yoga, me apaixonei pelo yoga, comecei a fazer uma formação e outra, e depois do yoga eu fui estudar Ayurveda e astrologia védica, e isso me trouxe para o ponto onde eu estou hoje. Eu gosto de dar aula de yoga, estudo Ayurveda, ensino astrologia. Foi uma linha de acontecimentos e de escolhas e de ações que me preparou para ter o conhecimento que eu tenho hoje na minha profissão. Em outras situações, a gente está meio destreinado a fazer uma relação entre a nossa ação e o resultado dessa ação. Como, por exemplo, em questões relacionadas à sustentabilidade. Todos nós moramos no planeta Terra, a gente não quer que esse planeta se acabe e ainda assim a gente faz escolhas todos os dias que estão sufocando o planeta. Então, no ano passado a gente viu a questão das queimadas, né? As queimadas da Amazônia, elas de forma geral estão muito relacionadas ao consumo de carne na nossa alimentação. E todo mundo ficou horrorizado com essas queimadas que a gente viu. Mas eu conheço pouquíssima gente que deixou de comer carne por isso. Os produtos de limpeza, por exemplo, os produtos de limpeza convencionais e químicos, eles poluem demais o planeta. Então, o sabão em pó, que tem muitos produtos químicos, polui a água. E é difícil mesmo a gente pensar que alguém fabricou um produto que é para limpar a nossa roupa, mas suja a água que a gente vai beber. Então, a gente é destreinado ou tem uma falta de informação realmente para relacionar as nossas ações aos resultados das ações. Em ainda outras situações, é quase impossível a gente fazer essa relação. Como, por exemplo, o corpo que a gente nasceu. A gente já nasce com um corpo que dá muitas possibilidades pra gente, mas que tira muitas possibilidades da gente. Eu, não importa o quanto eu treine daqui pra frente, eu nunca vou ser uma corredora de elite olímpica, por exemplo. A família que a gente nasce também, esse contexto social que a gente nasce, também parece alheio às nossas escolhas. E daí entra mais uma peça muito importante da lei do karma, que é o conceito de reencarnação. Então, a lei do karma assume que a gente é uma partícula divina, uma alma, que a gente é feito da mesma coisa que todo o resto do universo
E essa partícula, ela está numa jornada ininterrupta. Ela segue a mesma partícula. E ela vai trocando de corpos e recebendo corpos mais apropriados para a situação de consciência ou para esse estado de consciência que ela se encontra nesse momento. Então, você tem um corpo e você faz todas as ações que você quer, que você escolhe fazer ou que você se sente capaz de fazer durante uma vida. E os resultados dessas ações, eles têm tempos diferentes. Então você provavelmente abandonou esse corpo venceu o prazo de validade dele, ou ele deixou de te servir por algum motivo. E você sai desse corpo ainda tendo muitos resultados kármicos a receber. Você fez ações e ainda tem esses resultados. Porque esses resultados das ações, eles têm tempos diferentes para se manifestar. Então, os textos clássicos, eles falam eles fazem uma comparação das nossas ações e seus resultados com flechas. Então, você vai caminhando e você vai vendo flechas pelo caminho e você escolhe quais flechas você pega. Essas são as suas ações. Você escolhe quais ações você vai fazer. Você pega essas flechas, elas passam a estar conectadas com você, como se você tivesse colocado elas num alforje que você carrega. E uma vez feita a ação, a reação ou o resultado dessa ação fica conectado com você, esperando o momento propício para se manifestar. E tem uma hora em que essa flecha, ela sai do seu arco, como se ela tivesse sido atirada. E ela já está vindo na sua direção. Então é o resultado kármico que já está se manifestando, que já está começando a acontecer e não tem nada que você possa fazer para impedir isso. A questão é que quando a gente escolhe nascer humano, e isso em algum momento é uma escolha, os textos também falam de merecimento, a gente esquece de tudo isso. A gente esquece das ações que a gente fez nas outras vidas, a gente esquece de grande parte do aprendizado de outras vidas e a gente nasce com o que os textos também chamam de um equívoco primordial. A gente esquece o que a gente realmente é, que é essa partícula divina que vem percorrendo um percurso há muito tempo e que a gente é feito da mesma coisa de todo o universo. A gente está conectado e é uma única essência, todos nós temos uma única essência. A gente nasce com essa noção de separatividade. Eu acredito que eu sou uma coisa e você é outra coisa completamente diferente. E a gente se desconecta do todo. E é isso que a gente chama de um equívoco primordial. Mesmo esquecendo das nossas ações passadas, ainda assim, os resultados dessas ações continuam conectados com a gente. Então, esse saldo kármico, que a gente pode chamar, ele é transportado de um corpo para o outro no nosso corpo causal. Você também pode entender isso como subconsciente. E essas ações, elas ficam conectadas ao nosso ser, aguardando o momento perfeito para se manifestar. E além de esquecer dessas ações passadas, a gente ainda tem uma compreensão muito pequena, muito limitada do que é a lei do karma. Então fica tudo realmente muito confuso e a gente se vê nessa situação onde a gente não consegue entender por que as coisas estão acontecendo com a gente. No entanto, o que essa lei do karma fala é que tudo que acontece com você é sua responsabilidade. Você recebeu esses resultados de acordo com as suas ações, quer você lembre delas ou não. Esse pode ser um conceito um pouco complicado quando a gente está falando de uma sociedade que é tão injusta e tão desequilibrada. A gente não pode assumir que a lei do karma está falando para a gente que as pessoas são menos privilegiadas e que elas merecem isso e que a gente deve só abandonar essas questões, porque a pessoa está vivendo o que ela mesma merece ou que ela mesma caminhou. Isso não faz parte desse conceito da lei do karma, porque a gente, como sociedade, tem sempre a obrigação de ser o melhor possível.
Então esse conceito do karma, ele vem acompanhado de um outro conceito que é o dharma, que é aquilo que é correto ou aquilo que sustenta a nossa sociedade. A gente tem a obrigação de apoiar uns aos outros, porque a gente só vai ficar bem quando todo mundo fica bem. E a gente está nessa situação onde isso ficou mais claro para muita gente. Você pode achar que você não está de forma alguma relacionado com o que causou essa pandemia toda. Mas esse é um momento muito relevante de cura do planeta principalmente. O que é um pouco menos explorado nas mídias hoje, nesses dias, é que a natureza ela está se recuperando enquanto os seres humanos estão em casa. E se a gente usar esse momento com energias tão fortes de cura, a gente vai conseguir se alinhar melhor com esse momento de expansão de consciência e realmente alinhar as nossas ações para criar uma vida, a sua vida e consequentemente um mundo que seja melhor para todo mundo. E isso é possível porque a lei do karma, ela tem uma consequência, que é essa: você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Isso pode ser um pouco desconfortável, porque a gente está muito acostumado a terceirizar as nossas culpas, a acreditar que as coisas estão acontecendo com a gente por causa do outro. E isso não é verdade. É isso que a lei do karma explica pra gente. A gente sempre caminha para situações onde a gente se encontra. Isso pode ser desconfortável, mas é também muito empoderador, porque em nenhum momento você tem real autonomia para mudar a outra pessoa, para escolher pelo outro ou até mesmo para convencer. Você pode tentar, mas não é garantia que você vai conseguir. No entanto, a qualquer momento você pode mudar as suas ações. Você pode escolher agora mudar a forma que você age e as suas escolhas, e isso vai mudar a sua realidade. E é esse o convite que a gente quer fazer para você, para transformar esses dias de recolhimento em um retiro, para realmente cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e se alinhar com esse momento tão poderoso de expansão de consciência e conseguir fazer novas escolhas, porque a partir dessas suas novas escolhas é que a sua realidade vai ser transformada. E a pergunta que eu tenho para você é: nesse momento, você consegue enxergar qual é a sua participação nessa transformação global? E o que você tem que transformar em você para estar mais alinhado com essa nova consciência? Essas são perguntas que a gente consegue encontrar respostas quando a gente silencia a mente, quando a gente entra em estados meditativos, quando a gente consegue acalmar a ansiedade que vem dessa incerteza do que vai acontecer com a gente daqui para frente. E eu tenho certeza de que esse fortalecimento do silêncio e do alinhamento da consciência vai fazer com que a gente fique mais fortes, mais unidos e transforme o mundo num lugar melhor para todo mundo.